É isso aí, membros do canal, mais uma vez estamos aqui para dar sequência aqui no nosso treinamento, no nosso bate-bola, falando de logística, e hoje uma aula específica, né, falando da importância da logística nas empresas, no Brasil, e os ramos fortes aí. Então a gente vai trazer alguns conceitos, vai falar um pouquinho da atividade logística dentro do nosso país e dentro das nossas empresas. Então, uma breve introdução aqui, pessoal. As atividades logísticas, né? É a ponte que faz a ligação entre locais de produção e mercados separados por tempo e distâncias, né? Então, a atividade logística, a gente pode considerar tudo aquilo que é a atividade de movimentar, de transportar, de levar algo semi-acabado ou acabado de um fornecedor ou de um cliente final, retorno. Então, toda essa movimentação, todo esse transporte, a gente considera como uma atividade logística, certo? Então, ela é propriamente a essência do comércio. Então, quando a gente fala de comércio, fala de trocar mercadorias, né, o fato das pessoas delas se enraizarem em cidades, então houve a necessidade antes, né, quando a gente falava dos nômades, né, antes, outrora as pessoas se movimentavam buscando, né, uma fonte de subsistência. Então, com a logística, agora quem se movimentam são as coisas, os produtos, são os alimentos, né? E as pessoas ficam fixas nas cidades. Então, aí vem o grande crescimento, a grande atividade, né? O grande conceito da atividade logística. Então, o princípio da vantagem comparativa é a partir do ponto que a gente traz o que era essa visão mais estática, né? Perdão, a visão mais nômade do povo, que se movimentava através dos recursos, buscava recursos, e hoje já não. Hoje é uma movimentação do povo fica estático e as mercadorias correm de acordo com o que a demanda, né, do povo necessita. Então, o produto vai até o povo, principalmente depois de toda essa contextualização, essa movimentação, essa mudança cultural que nós tivemos nesse período de pandemia, onde as pessoas tiveram a necessidade de realmente ficarem reclusas em suas casas, e a partir disso, os alimentos irem até realmente a porta da casa, né, onde era a necessidade de alimentação. Logística empresarial é gerenciamento de cadeia de suprimentos. Conceito, pessoal. Agregação de valor a produtos e serviços essenciais para a satisfação do consumidor e aumento das vendas. A definição aí do CLM, que é o Council of Logistics Management, que é o maior centro, né, de estudos em logísticas do mundo, ele define que a logística é o processo de planejamento, né, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias. É o que a gente falou, do transporte, da movimentação, ou seja, o fluxo, né, das mercadorias, serviço e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, a logística ela vai ser responsável por toda essa movimentação, essa entrega de valor, né, essa entrega de informação, esse serviço, né? Então, quando a gente fala, eu estou movimentando, aí, trazendo a mercadoria de Bauru, São Paulo, Ribeirão Preto, Jaú, Sorocaba, eu estou levando de um lugar para o outro, né? Estou entregando de Botucatu para São Paulo, estou entregando de Sorocaba para São Paulo. Então,
eu estou pegando o produto, entregando, né, no seu destino. E esse serviço, né, quando a gente fala de serviço, é o quê? Um serviço com qualidade, não é só pegar o ponto A, o produto, né, entregar do ponto A ao ponto B, seja qual for a condição. Vai ter uma condição adequada. Nós tratamos de produtos que podem ser perecíveis, refrigerados, pode ser vidro, né, que é frágil. Então toda essa logística ela vai ter um serviço e um serviço deve ser atendido de acordo com os requisitos pré-definidos da mobilidade daquele produto, né, já engenhado, já desenvolvido pela engenharia de produto, de forma a atender à exigência do cliente final, né? E aí a gente fala que a responsabilidade da logística, ela é desde o princípio ali do planejamento, da necessidade, né? Porque vai ter que ter um caminhão adequado, um horário adequado, um planejamento assertivo para uma movimentação mais eficiente, mais eficaz desse fluxo, é, tratando dentro das empresas, dentro das estradas, né, no caso do nosso país, a integração entre modais, né, quando há uma integração entre o modal ferroviário, o marítimo, o rodoviário, o fluvial, o aéreo. Então, todas essas conexões que podem haver de uma mercadoria, tudo depende da necessidade da entrega, da disponibilidade daquela entrega, do produto a ser entregue. Então, tudo isso deve ser planejado. E essa logística é quem vai fazer realmente a adequação desses planejamentos, né, e toda essa gestão da entrega, desde do início do cerne ali do produto até a entrega no seu cliente final. Aqui nós temos um fluxo, né, onde nós delimitamos a missão, né, da logística, que é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, no mínimo custo, né? Então, quais são as perguntas que a gente vai ter que fazer ali dentro dessa concepção, dentro dessa análise, dentro dessa gestão, dessa logística, né? Primeiro o que, quanto e onde produzir e adquirir, né? Então, as empresas elas vão trazendo, né, essas concepções de centro de distribuições, postos avançados de entrega, é, uma logística assertiva, ela pode delimitar centros de distribuição, por exemplo, existem aos montes, né, na cidade de Barueri, por exemplo, que é próximo à cidade de São Paulo, que a Castelo vai receber todas essas distribuições oriundas ali, né, do estado de São Paulo como um todo. Nós temos aquela questão que é próximo ao Porto de Santos, a descida, né, de Santos, como que vai ser, né, através das estradas. Então, todas as perguntas devem ser delimitadas para o gestor de logística, para ter, né, esse conceito, essa missão aí muito bem delimitada de entregar o produto certo. O que é o produto certo? Eu comprei uma televisão, eu quero que chegue uma televisão, né? Na quantidade certa, eu comprei uma, duas, três, né? No lugar certo, eu comprei para chegar na cidade de Botucatu ou Bauru, não pode chegar em Ribeirão Preto, né? A logística tem que ter isso no tempo certo. A gente fala bastante nas aulas, né? O conceito ali de tempo certo. O chegar antes não é bom, não pode ser considerado bom. Tem que ser o tempo certo. O que foi acordado é para chegar na quarta? Tem que chegar na quarta. Não adianta chegar na terça. E se na terça eu não estou em casa? Né? A empresa se disponibilizou, saiu do seu centro de distribuição, transcorreu esse percurso até a minha casa e eu não estava lá em casa para receber a mercadoria. Ou seja,
houve um dispêndio de dinheiro, um dispêndio ali de custo desnecessário, né, para entrega da qual não estava combinado. Né? Então, se está combinado na quarta-feira eu estarei esperando a mercadoria e o entregador vai ter assertividade, vai ter êxito nessa entrega. Então, ele vai entregar, ele vai sair do centro de distribuição, vai chegar na minha casa, vai apertar a campainha, eu vou descer, vou pegar o produto e ele vai transcorrer tudo da forma mais eficiente possível. Então, nem antes, nem depois do tempo acordado. Por isso, vai dar consequentemente, né, o que a gente fala e que a gente luta, né, que é um dos maiores lemas da logística, é redução de custos, né, ou no mínimo custo. Dando sequência aqui, a importância da logística, né, custos significativos, né, aqui a gente trouxe algumas representações, das quais são extremamente importantes a gente trazer a monta aqui dentro do nosso curso. Custos logísticos correspondem a 10%, né, 10,6% do PIB brasileiro. Então imagine que ali o 10% de tudo que se produz, né, no Brasil trata de logística, né, de movimentação, de transporte. Né? E tudo isso tem que ser, vai ser repassado para alguém. Então, isso, quanto mais a gente trabalhar, a logística trabalhar, encaremos aqui que uma grande parte disso também são impostos. Então, quanto realmente é o custo do produto, né? Que a gente realmente quer pagar por aquilo ali. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir, né, na nossa atividade de logística aqui, como gestor de logística, ela vai ter um grande significativo no valor do produto final. As empresas gastam com logística representam 8,5% da sua receita líquida. Então, imagine que tudo que vai ser produzido dentro de uma empresa, ele vai necessitar de uma matéria-prima. Necessitando de uma matéria-prima, quanto mais longe for, ou mais disforme for essa distribuição ou alocação da sua planta ali, a sua empresa, maior será o gasto logístico, né? E tanto o viés também, quanto a sua distribuição também depois de produto acabado. Então, sempre quando você tem essa representação, quando você está desenvolvendo uma atividade empresarial, uma das maiores, né, estudos a serem realizados é a questão da viabilidade logística também do seu ponto de produção. Então, se muitas vezes você pode ter até um incentivo de uma determinada cidade, uma isenção fiscal, alguma coisa do tipo, mas depois não passa a ser uma viabilidade econômica devido aos gastos logísticos, né, que se darão, né, tanto para o recebimento, né, das matérias-primas e posteriormente do fluxo, né, do segmento, da entrega, né, dessa mercadoria após acabada. Então aqui nós trazemos um comparativo, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, quantos são, né, o representativo, o percentual dos custos logísticos em relação ao PIB, e deixando bem claro que a concepção também de PIB dos Estados Unidos é muito maior do que a do Brasil. Então, se nós fôssemos trazer uma correlação aqui, esse percentual, né, ele seria ainda menor aqui dos Estados Unidos. Então, a gente chega à seguinte conclusão, por se tratar de países continentais aqui, né, que é uma concepção logística mais próxima, né, que o Brasil ainda tem muito a melhorar, muito a crescer, muito a evoluir, né, na questão do transporte, né,
dá para enxugar aí cerca de 1% na concepção do transporte. E o que a gente sabe que existe muito, principalmente nós que vivemos a logística, é a concepção do estoque, né? O excesso de estoque dentro das nossas atividades, em virtude da cultura, né, empresarial, do estoque excessivo, da falta de controle assertivo dos estoques, né, que é uma atividade logística extremamente importante a gente trazer a monta aqui. Então é importante que a gente mostre que a gente tem muito a crescer, que é outro 1,3% aqui que a gente consegue delimitar através de investimentos em controles, né, que a gente já trouxe nas outras aulas, controles de estoque e melhoria nessa tratativa aí com o processo de estocagem. Expectativas do serviço logístico ao cliente são cada vez maiores. Então, toda aqui as percepções, né, alguns atributos do serviço ao cliente, da atividade logística, né, alguns exemplos que a gente pode trazer, disponibilidade no estoque e continuidade do suprimento. Então, quando a gente está na atividade logística, ou na hora que a gente está como consumidor comprando, é um critério delimitador de venda, ganhador de venda, quando a gente tem o estoque, né? E estoque disponível e a entrega rápida, né? Então salta aos olhos o cliente, muitas vezes hoje pela internet, saltam-se os olhos, ele vê a disponibilidade no estoque, a disponibilidade de entrega rápida, né, que é o tempo entre o pedido e o recebimento, ele ganha a venda. Né? Ou se o cliente pega, já nota ali que não tem no estoque, haveria um tempo, né, de alocação de estoque. Depois, um tempo de entrega alto. Aí acontece aquele ímpeto de compra, pode passar e o cliente pode acabar desistindo ou comprando de um outro cliente ou de um outro, né, outro fornecedor, perdão. Então pode haver também essa questão dentro da atividade logística. Consistência no prazo de entrega, então é um ganhador de pedido também, né? Então, quando o fornecedor se prontifica a entregar no dia 15, chega no dia 15 certinho, no horário tal combinado. Pedidos completamente supridos, frequência de entrega, entregas de emergência quando necessárias, então é outro ganhador de pedido aí. Auxílio na não disponibilidade, auxílio na comercialização na loja, monitoramento pelo fornecedor dos níveis de estoque de varejo, né? Quando tem aquela parceria, né, o ganha-ganha, onde as empresas elas já começam, né, nesse âmbito da correlação das informações dentro dos estoques, dentro das suas necessidades, elas conseguem já enxergar o estoque do seu parceiro comercial de forma a já ter essa informação mais assertiva, mais rapidamente, já elaborar novos lotes econômicos, tanto de produção quanto de compra, e aí vai sendo um ganhador de vantagem competitiva. Qualidade de embalagem, datas de validade legíveis dos seus recipientes, revisões regulares da gama de produtos, consultas sobre o desenvolvimento de novos produtos e pacotes, exatidão das faturas, oferta de prazos de crédito e paralisação bem feita. São exemplos aqui, né, que a gente traz de atributos de serviço ao cliente na atividade logística. A importância da logística, né, extensas linhas de suprimento e distribuição, fornecedores nacionais, fornecedores internacionais. Então, toda essa atividade aqui, a gente mostrando, né, a importância dessa questão logística, porque muitas vezes nós temos clientes
que nós tratamos, né, de forma internacional. Então, tudo que a gente vai conseguir alavancar nessas atividades, mais um ganhador de pedido, né? E aí, assim por diante, dentro dessa atividade logística. Um exemplo da Embraer aqui, né? Como eu trouxe na planta, como que funciona para vocês aqui. Então a gente tem os suppliers first tier, que é os fornecedores de primeira camada, os consolidadores centrais, os que vão, né, receber dentro do seu centro de distribuição os pacotes oriundos, né, dessas remessas, as plantas, né? Então a gente tem aqui as plantas de Botucatu, né, a Neiva, São José dos Campos, temos já Eugênio Melo e a Gavião Peixoto também. Todas essas empresas, elas produzem partes dos aviões ou o avião inteiro, e aí ela pode ser destinada a cada região no seu cliente final. Aqui no Brasil, né, a distribuição central, nós temos em São José dos Campos. Nos Estados Unidos, nós temos em Fort Lauderdale. Na França, Inglaterra e até na Austrália, aqui para a entrega dos produtos. Importância da logística para a estratégia corporativa: uma boa gestão da cadeia de suprimentos pode gerar vendas e não apenas reduzir custos, né? Um bom exemplo é o Walmart, que investiu pesadamente em tecnologia para administrar a sua cadeia de suprimentos. Então, não só o Walmart, mas nós temos diversos exemplos aí que o Mercado Livre investiu muito em logística e passou a ser um grande competidor no mercado e tendo uma vantagem competitiva enorme na tratativa, onde ela, com suas entregas flash, né, ela tem até um símbolo dentro da sua consolidação, dentro da seus anúncios, né, de entrega, é o ganhador de pedido. Se o cara tá precisando de um produto e quer para amanhã, o Mercado Livre vai poder entregar. Então, isso é que jeito que ela vai poder entregar? Através do investimento em logística, numa boa logística e numa boa cadeia de suprimentos. Então, a logística agrega valor ao cliente, tempo e lugar, tipos de valor em produtos, a posse, lugar, a forma e o tempo. Clientes querem resposta cada vez mais rápida e personalizada, então os clientes querem cada vez o que? Curtos prazos, né? Cada vez mais curtos. O cliente ele não quer, e a cliente, quando a gente fala, a gente não está falando só de cliente final, né? Por exemplo, a pessoa física, mas também a pessoa jurídica, a empresa como um todo, os fornecedores. Você não quer mais manter altos estoques ali, altas demandas, você quer trabalhar com rotatividade do seu estoque cada vez mais rápido para evitar, né, a necessidade de armazenagem. Então, se você tem o seu sistema logístico adequado, o seu giro de estoque adequado, a sua sistemática de entrega, de recebimento muito ágil, a necessidade de grandes estoques ela vão diminuindo, e aí ela reduz os custos logísticos cada vez mais, exigências diferenciadas de cliente, variedade e customização, né? Aqui um canal físico de suprimento, um exemplo aqui para vocês, como funciona toda essa atividade, que pode vir desde o seu fornecedor, né, e passar para a empresa um transporte físico, um sistema de armazenagem, depois um transporte que vai até a fábrica, mais uma vez um transporte interno para armazenar, um transporte externo para chegar até o cliente. Então aqui a gente delimitou e demonstrou uma atividade de logística de um canal físico de distribuição para vocês.
aqui mais delimitado também. Então, aí, ó, outro exemplo aqui para vocês, para ficar bem claro aqui para vocês, tanto exemplos que podem vir até desde o suprimento com atividade de logística do transporte marítimo até a entrega do cliente final. Então, todas as atividades, todas as rotas, né, que podem haver dentro do processo logístico aí para vocês, exemplificado através desse fluxo, né, que fica mais claro para vocês visualizarem. E também a gente tem que mostrar, precisa falar para vocês muito do canal logístico reverso, tá, pessoal? Então, quanto mais há o desenvolvimento de produto, quanto mais há essa questão de produção, de consumo em massa, vai existir a necessidade de, primeiramente, da retroalimentação dos materiais, né? A gente pode falar quando o que vai ser feito com a embalagem daquele consumidor, com o resíduo, né? A carcaça, o que sobra do produto, é responsabilidade de quem? É responsabilidade da empresa. Então a gente tem diversas já legislações apontando a necessidade da responsabilidade da logística reversa, da logística integrada, né? Desde do cerne, da criação do produto até o seu ciclo de vida de consumo exaurido e para onde vai, para onde vem, de quem é a responsabilidade. Então nós temos aí ciclos como da bateria automotiva, bateria de celular, os eletrônicos. Temos agora, ultimamente, a legislação que vai tratar das embalagens plásticas de cosméticos, de farmacêuticos, já temos já atrelado também as embalagens dos farmacêuticos, então toda essa responsabilidade de quem de como funciona toda essa tratativa, então como que vai se dar todo esse canal de logística reverso, tá? Então aqui a dinâmica da cadeia de suprimentos, objetivos conflitantes. O primeiro objetivo aqui a gente vai tratar falando de compras, requisitos de volumes estáveis, tempo de entrega flexível, pequena variação do mix de produtos e grandes quantidades. Essa como se diz, o sonho de consumo dos compradores. Né? A produção, né, o sonho da produção, qual que é? A produção de longo prazo, alta qualidade, alta produtividade e baixo custo de produção. O estoque, baixo nível de estoque, né? Custos de transportes reduzidos e capacidade rápida de reposição. E o cliente, né? Qual a percepção que o cliente quer? Curtos prazos de entrega, grande quantidade de estoque, né, grande variedade de produto e preços cada vez mais baixos. Né? Então o cliente ele quer ter muita disponibilidade, ele quer que entregue rápido para ele, na hora que ele quer. Na verdade, o cliente é uma criança mimada, que ele quer naquela hora, naquele momento, a quantidade que ele quiser. E o cliente é uma criança fazendo birra, a gente tem que saber disso. Então, como trata toda essa gestão, como é feito isso aí, para que a gente evite do cliente chorar, espernear e brigar e pular no chão, né? Como são as tão famosas birras de criança. Você tendo a disponibilidade de entrega, né? Ter uma variedade grande, a quantidade em estoque sempre grande, baixíssimo custo e os curtos prazos de entrega. Então, pessoal, dentro dessa aula número 17, eu delimitei essas questões aqui para vocês e a gente fica aqui por hoje, nessa aulinha de hoje. E na próxima aula a gente vai falar sobre a gestão de TI dentro da logística. E seguindo na mesma toada que a gente sempre conversa, tá, pessoal? Qualquer dúvida, quem está acompanhando as aulas do canal aí, quem tem a disponibilidade de estar assistindo, que está ouvindo,
entra lá, deixa sua dúvida, eu vou fazer questão de responder para vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Até uma próxima.